Intensivo Vencendo as Doenças Autoimunes. Aula 2. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Em primeiro lugar, a minha mais profunda e sincera gratidão por você estar aqui com a gente na segunda aula do nosso intensivo, o que mostra para mim claramente que você está determinado a não só transformar a sua própria vida, mas também das outras pessoas. Sim, porque o conhecimento que você está recebendo aqui é um conhecimento capaz de não mudar apenas a sua, mas a vida de todas as pessoas, a partir do momento que elas verem em você uma transformação, uma mudança que elas esperam ver nelas mesmas. Agora, uma coisa muito importante. Antes da gente entrar no conteúdo dessa aula propriamente dito, é muito importante a gente chamar atenção com relação a algo. Lembram-se que na primeira aula eu prometi deixar disponível para download lá na nossa comunidade do Telegram o protocolo prontinho, completo para o processo, para a realização do processo de desencrustação fecal. Então, pergunta para você já foi lá, já baixou o seu material, já aplicou a desencrustação fecal e dá assim um primeiro passo para a reversão da sua doença autoimune? Se você ainda não fez, faça-o, porque lembre, esse é o primeiro passo para a reversão de qualquer doença autoimune. É apenas o primeiro passo. Então, dito isso, vamos ao conteúdo. Você está lembrado que nós falamos na primeira aula que a parede do nosso intestino é como se fosse uma parede de tijolos, onde os tijolos são os enterócitos e o cimento entre um tijolo e outro é a glutamina. Você também aprendeu que os maus hábitos alimentares foram os principais responsáveis para o desgaste dessa glutamina e passar matéria do interior do intestino para fora, o que deu ensejo ao desenvolvimento da doença autoimune. Pela lógica, qual é o próximo passo que você tem que dar? Sim, se você respondeu recolocar o cimento perdido, a glutamina perdida pelos maus hábitos alimentares, se você disse isso, sim, você acertou. E a próxima coisa que você tem que entender é: glutamina é um aminoácido que o seu organismo produz. Uma outra coisa que a gente falou é que os níveis de glutamina também determinam os níveis do seu sistema imunológico. Se você está com glutamina baixa, seu sistema imunológico também é fraco. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é: não é apenas você repor a glutamina, o cimento que foi desgastado, mas também passar a ter bons hábitos alimentares. Como, por exemplo, um hábito que com toda certeza você já começou a assumir a partir da primeira aula, que é tirar o glúten da sua vida. Porque é uma coisa simples. O que é que adianta você repor a glutamina se você continua se alimentando errado? Percebe? Então vamos lá. O próximo passo que você tem que tomar é repor a glutamina. Talvez você possa pensar assim: mas professor Paulo, mas você não disse que o meu organismo produz glutamina? Então por que é que eu preciso repor? Sim, o organismo ele produz glutamina, mas quando você chega num ponto de desenvolver uma doença autoimune, que significa dizer que alguma coisa aconteceu para que os seus níveis de glutamina houvessem caído. O que significa dizer que você, a partir de então, tem que começar a pensar na suplementação, que é o que você vai aprender hoje. Mas antes da gente conversar sobre a suplementação em si, eu vou te explicar como é que você faz para estimular o seu organismo a naturalmente
naturalmente produzir mais glutamina. E como é que você faz isso? Vitamina C. Vamos entender como é que funciona esse mecanismo. Quando você se acorda de manhã, os seus níveis de glutamina estão legais. Mas o que é que acontece? Se você se acordou de manhã, está com glutamina legal, na hora que você ingere qualquer carboidrato e, portanto, quebra o jejum, o que é que acontece com a sua glutamina? Imediatamente, se ela está aqui, você comeu, você ingeriu algum alimento, ela vai fazer isso. Ela vai baixar na hora. Porque glutamina é inimiga de insulina. Se você ingere algum carboidrato, seu corpo produz insulina e, portanto, a glutamina vai cair. Então, qual é o legal da história? Que você ficasse mais tempo em jejum. Não é mistério para ninguém que até a Bíblia fala sobre o jejum, sobre ser uma coisa boa. Mas as pessoas abandonaram essa prática, infelizmente. Então, muito bem. Quando você ingere vitamina C, estando em jejum, o que é que acontece? Ora, se você está em jejum, a sua glutamina está alta. Se você ingere vitamina C estando em jejum, o que é que vai acontecer? A sua glutamina tende a ficar um pouquinho mais em cima, a sua glutamina tende a subir um pouquinho mais e, além disso, ela tende a ficar mais tempo elevada. Então, o ideal seria o quê? Que você ingerisse vitamina C e permanecesse em jejum pelo máximo de tempo que você puder. Então, eu e a minha esposa, por exemplo, nós praticamos diariamente o jejum intermitente, no protocolo 6x18. O que é isso? Se, por exemplo, a nossa última refeição foi no jantar às 20 horas, o que é que você vai fazer? Conta a partir daí 16 horas, que vai corresponder ao meio-dia do dia seguinte, que é quando a gente quebra o nosso jejum. Então, a última refeição foi às 20 horas, e a primeira refeição depois dessa última às 20 horas foi ao meio-dia do dia seguinte. Isso faz com que a gente tenha um alto nível de glutamina e raramente nós adoecemos. E para te ajudar ainda mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo onde nós falamos detalhada e longamente sobre jejum intermitente. Mas se você não pratica o jejum intermitente e você fizer a ingestão da vitamina C em jejum, normalmente o que é que pode acontecer? Você ingere a vitamina C e fica enjoado. Então, para isso não acontecer, você pode usar uma técnica. Usa a vitamina C em gotas. Faz o uso da vitamina C em gotas e aí evita isso acontecer. É uma estratégia. Mas isso é a forma de você deixar a sua glutamina alta de forma natural. Agora você vai aprender como é que você vai suplementar a glutamina. Sim, porque glutamina não é remédio. Eu espero que isso já tenha ficado claro. Glutamina é suplemento. Então, para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 links para você escolher em qual deles você vai adquirir a sua glutamina. Um link é da Oficial Pharma e o outro link é da Growth Suplementos. Por que é que eu estou sugerindo essas 2 empresas? Porque são empresas da minha confiança. Os meus manipulados e os suplementos meus e da minha esposa, nós sempre encomendamos em um desses 2, ou Oficial Pharma ou Growth. Eu não sou patrocinado por nenhuma das 2, mas por que é que eu estou recomendando? Porque o que é bom a gente tem que ensinar, e é o que eu estou fazendo aqui. Então, como é que você vai fazer o uso da glutamina? Você tem que seguir uma regrinha bem básica, de 0,1 a 0,3 gramas por quilo de peso corporal.
É claro que isso vai variar de acordo com o nível de gordura corporal, mas o básico é isso. Daí vem um outro detalhe, que torna-se muito mais vantajoso você fazer uso da glutamina em pó, porque você também pode adquiri-la em cápsula. Só que para você fazer a ingestão devida em cápsula, você vai precisar ingerir muitas cápsulas. Então, cápsula eu particularmente acho contraprodutivo. Eu recomendo fortemente que você faça o uso da glutamina em pó, tá bom? Então é só isso. E faz a ingestão da glutamina com a sua primeira refeição. Se a sua primeira refeição é o almoço, então ingere com o almoço. Basicamente isso, bem simples. Então, esse segundo passo, assim como o primeiro passo, você tem que concordar comigo que são passos simples. Então, para a gente começar a recuperar a nossa saúde, não é difícil. A única dificuldade que tem é a gente não ter o conhecimento. Só, essa é a única dificuldade. Então, chegando nesse ponto, eu te pergunto: você concorda comigo que essa aula agora foi valiosíssima? Então, por ela ter sido valiosíssima, eu tenho certeza que você também concorda comigo que esta aula aqui merece o teu triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Principalmente compartilhar. Lembre, quando você compartilha, você está se tornando, junto comigo, mais um buscador e disseminador do conhecimento. Então, comece a disseminar esse conhecimento com tantas e tantas pessoas que estão sofrendo com doenças autoimunes, fazendo ingestão de medicação por anos sem obter resultado positivo nenhum. Então, faz isso. Agora, se você quiser ir além e quiser agendar com a gente uma consulta, você pode fazer o seguinte: entre em contato comigo através do meu e-mail ou WhatsApp, que você vai encontrar ambos aqui embaixo na descrição do vídeo. Agenda a tua consulta que a gente vai cuidar bem direitinho da tua saúde de forma 100% natural. Lembrando que o pagamento de todas as consultas, caso você faça o pagamento através do BDM Digital, você obterá um desconto de 5% no pagamento da sua consulta. E como eu sou parceiro BDM, eu vou deixar aqui embaixo o link de convite do BDM Digital, caso você ainda não use esse meio de pagamento, que para mim é o melhor meio de pagamento do Brasil. E antes da gente encerrar, um recado muito importante. Ao final da terceira aula, eu resolvi te presentear com algo, um e-book, onde eu falo sobre a reversão da fibromialgia. E eu resolvi presentear a você com esse e-book, que é pago, mas eu vou presenteá-lo a você pelo simples fato de você ter nos acompanhado nas 3 aulas do intensivo. Para isso você precisa fazer o quê? Assistir a terceira aula toda até o final, porque no decorrer da aula eu vou divulgar uma senha. E o que é que você vai fazer? Entre em contato comigo, inbox, no privado, lá na nossa comunidade do Telegram, me informa o código, o seu e-mail, e você vai receber no seu e-mail o e-book completamente de graça. É um presente meu para você. Agora, para isso, para recebê-lo, você vai ter que assistir a aula. Você terá que assistir a terceira aula. E eu tenho certeza absoluta que eu vou te encontrar lá. E eu te desejo saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, deste trabalho do meu canal, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Até a terceira e mais importante aula. Até lá. Tchau, tchau.